Olá, alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos continuar falando sobre visualização de dados para dados espaciais, só que agora a gente vai falar sobre dados tridimensionais. Então, várias visualizações de dados científicos são representadas em 3D por amostras discretas de um fenômeno contínuo, e a gente também chama essa área de visualização volumétrica. Quando a gente estava em 2D, a gente tinha uma unidade básica, a gente pode considerar que é o pixel. Aqui, a unidade básica de discretização é conhecida como um voxel, que seria então o pixel 3D. E dados volumétricos eles podem ser adquiridos via sensores, como por exemplo tomografias, ou gerados por simulações, que nem um exemplo da computação dinâmica de fluidos. Aqui, por exemplo, na imagem abaixo, a gente tem o exemplo do fluxo de ar ao redor de uma asa de um avião. Então, a gente tem o fluxo do ar saindo direto da turbina ali, está usando o conceito de string slides ali, para representar esse fluxo do ar, e também está usando a cor para representar a temperatura do ar ao longo das streamlines. A maior parte das técnicas de visualização volumétrica cai em uma das seguintes categorias, a gente vai aprender 3. A primeira é a técnica de fatiamento, também conhecida como slicing em inglês. Nela, os dados são capturados considerando um plano de recorte 2D alinhado a um dos eixos. Então, imagina que você tem um volume de dados 3D, que nem uma tomografia, e você vai fazer um fatiamento dos dados, que aí vai passar para o 2D. Cada fatia vai ser 2D em vez de 3D. Tem outra categoria que é a técnica de isosuperfície, que vai gerar uma superfície dado um valor e usar técnicas de visualização explícita. Então, em bidimensional, a gente tinha os Martin Squares, que geravam uma isolinha. Aqui, em 3D, a gente tem o Martin Cubes, que vai gerar uma isosuperfície dado um valor. E, por fim, a gente tem o rendering volumétrico direto. Ele vai calcular a cor dos pixels lançando raios no volume ou projetar o volume em um plano e usar alguma estratégia para acumular os efeitos dos pixels. Aí a gente entra mais ou menos na teoria de raycasting. Essas técnicas elas estão ordenadas da mais simples para mais custosa computacionalmente, por assim dizer. Então, a mais simples seria a técnica de fatiamento e a mais custosa computacionalmente seria a rendering de volumétrico direto, mas que também pode dar os melhores resultados. Então, aqui a gente tem um exemplo de um conjunto de dados tridimensional volumétrico. Imagina, por exemplo, que isso aqui fosse as diversas fatias da tomografia de um crânio, que na verdade é isso aqui. Então, aqui a gente tem como se fosse o volume 3D dos dados. E aí a gente tem, ao invés de ter pixels aqui dentro, a gente tem o que a gente chama de voxels. Uma primeira das técnicas, que está representada aqui na técnica B, é fazer uma fatia desses dados, seguindo, por exemplo, o eixo dos dados naturalmente. Então, você faz uma fatia 2D dos dados 3D. E, por exemplo, essa poderia ser uma visualização interativa, que à medida que você mexesse o mouse ou então as setinhas do teclado, você podia observar diferentes fatias em diferentes posições do seu volume de dados. Essa é a técnica de fatiamento. Também tem a técnica de isosuperfície. Por exemplo, se eu der um isovalor, um valor que é o meu limiar aqui de 65, ele, através de uma técnica que nem o Martin Cubes, que a gente vai aprender hoje, ele é capaz de, então, gerar essa isosuperfície aqui. E esse isovalor 65 vai acabar gerando o que então seria a pele aqui. E aí você faz depois o rendering dessa isosuperfície. Isolinha é 2D, isosuperfície é 3D. Começando então primeiro na técnica mais simples, que é o de fatiamento. Então, no fatiamento, planos de recorte são usados, reduzindo os dados de 3D para 2D. Então, você simplifica seu problema 3D para 2D. Os dados vão ser recortados com um plano dada uma certa direção e uma certa posição. Em uma implementação simples, a normal do plano coincide com um dos eixos dos dados, que nem esse aqui. A normal desse plano aqui coincide com um dos eixos dos dados. E aí você pode usar uma animação para visualizar as associações entre fatias subsequentes. Por exemplo, usando uma animação que vai mudando automaticamente qual fatia em diferentes posições, seguindo sempre o mesmo eixo dos dados. Ou então, por exemplo, uma coisa interativa, que vai mudar a posição da fatia de acordo com a interação com o mouse ou a interação com o teclado.
Você também pode usar planos de fatias que não seguem os eixos de dados, que seguem orientações arbitrárias. Só que aí você tem que ter um cuidado, porque cada voxel intersectado pode influenciar o valor de um ou mais pixels no plano ali do fatiamento. E o pixel resultante pode ser derivado, por exemplo, fazendo uma amostragem dos dados, considerando que aquele pixel, por exemplo, vai ter o voxel mais próximo do plano. Não vai ser exatamente coincidente, mas é o mais próximo. Aqui a gente tem a visualização de um conjunto de dados volumétrico, ainda é como se fosse uma tomografia uma tomografia ali. Aqui a gente tem fatias alinhadas com volume. As fatias estão sendo todas apresentadas aqui, também é possível, só que aí para elas não ocultarem umas às outras, você usa uma certa transparência. Eu consigo ver aqui para essa borda, principalmente que as fatias estão alinhadas com o eixo dos dados. Você também pode usar cor, que nem é esse caso aqui. Cada voxel, cada voxel ali que cria o nosso pixel 3D, ele tem 8 valores em seus cantos. Imagina que os valores estão de 0 a 255. Aí você usa uma tabela de cor, um mapa de cor que nem esse aqui, para atribuir cor para cada um dos pixels nos planos. Você também pode ter fatias alinhadas com a direção de visão, por exemplo, que nem foi usado aqui. Aí você tem aqui, percebam que as fatias não estão seguindo os eixos dos dados, e sim a direção de visão. Aqui se usou outro esquema de cor, que é uma tabela de cor que vai do preto ao branco, ao invés da arco-íris. Também é uma opção. A vantagem da técnica de fatiamento é que ela é mais simples de implementação. Pense também que seria possível você, numa interação, mexer isso aqui, mudar a direção de visão usando o mouse, por exemplo. Interagir com essa técnica de fatiamento. Passando para a segunda categoria, a gente tem a geração das isosuperfícies, usando os Marching Cubes, que em português seria cubos marchantes. Então, uma segunda forma então de representar dados tridimensionais é por meio da extração de isosuperfícies. O algoritmo mais conhecido para extração é conhecido como Marching Cubes, e você tem que um voxel, desde antes, mas atentar-se a isso agora, que um voxel é definido pelos valores de seus 8 cantos. Então, pensa um voxel com um pequeno cubinho ali, um cubo tem 8 cantos e cada canto tem um valor. E aí, a contribuição do voxel para compor a superfície depende se esses valores são maiores ou menores que o isovalor. Muito parecido com a técnica Marching Cubes, mas agora é 3D. Então, as vértices, então aqui a gente tem um voxel, tem 8 valores aqui em cada voxel, e cada um desses vértices, valores, né, de uma célula, que célula é a mesma coisa que voxel, vão ser anotados com 1 para valores iguais ou maiores que o isovalor, e 0 caso contrário. Aqui a gente está usando 1 para valores iguais ou maiores que o isovalor e 0 caso contrário. Então, se atribuir, por exemplo, aqui, você tem que vermelho vai indicar o interior. E aí aqui você tem então que o vermelho são valores então menores aqui. E o algoritmo vai começar classificando o estado topológico de cada voxel baseando nos valores definidos em seus 8 cantos. Existem 2 elevado a 8, 256 estados possíveis, mas somente 15 são únicos, tá? Então, você, por exemplo, tem um caso de que, aqui lembrando, você vai criar planos, aqui agora não é linha, são planos tridimensionais, que você vai tentar isolar, por exemplo, os vértices anotados com vermelho e os anotados com branco. Quando todos são brancos ou todos são vermelhos, você não precisa gerar um plano aqui. Então, é um estado único. Quando somente um desses cantos aqui está com vermelho, você precisa de um plano que isole somente esse canto vermelho. Existem outras variações desse caso aqui que poderiam ser os outros 7 cantos, mas é como se fosse um estado único aqui. E aí você tem soluções de planos aqui para cada uma das opções. Perceba que sempre o objetivo, que nem esse aqui, é separar os voxels com diferentes cores, de vermelho e do branco. Você pode ser até necessário, em alguns casos, que nem esse aqui, usar mais de um plano, que nem 2.
E no pior dos casos, que nem esse aqui, usar 4 planos. Existem alguns desses casos que são ambíguos. Esses que estão com negrita anotado aqui embaixo. Então, por exemplo, esse caso é ambíguo, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esses dois aqui. Porque significa o quê? Que existe mais de uma solução. Mas quando o caso é ambíguo, sempre a ideia é sempre adotar a mesma estratégia para não dar problema, tá? Então, por exemplo, você poderia adotar sempre a solução que está nesse slide aqui. Esses aqui são os casos ambíguos. Então, por exemplo, esse caso aqui, eu quero separar os vermelhos dos brancos. Você pode usar essa opção ou essa aqui. Ambas funcionam. No geral, sempre reconhecida, tipo, adotar uma das versões e sempre usar ela. Então, lembrando, a sua estrutura ela é formada por vários voxels, seus objetos dos dados. E você vai processar cada um dos voxels independentemente. Ou seja, você anota os valores de cada voxel antes, como branco ou vermelhos, e depois gera os planos. Tomando cuidado de que esses planos aqui, eles vão interseccionar através da interpolação linear baseada nos valores dos vértices aqui, nos valores do isovalor, você vai ter a garantia que esses planos, quando juntados todos nos diferentes voxels, eles vão se unir gerando uma única isosuperfície. Se você sempre adotar o mesmo cálculo de interpolação linear e a mesma estratégia, nos casos ambíguos. Outra vantagem quando tem o Martin Squares, que é o Martin Cubes, porque você processa cada voxel independentemente, esse algoritmo pode ser feito de forma paralela. Então, após determinados estados topológicos, você vai calcular intersecções com as arestas dos voxels para definir a posição dos triângulos, ou seja, a definição dos meus planos, exatamente onde eles intersectam. Uma simplificação que piora um pouco o resultado, mas não muito, mas facilita o cálculo, é considerar que a intersecção sempre ocorre no meio da aresta. A aresta, eu estou chamando aquele lateral ali do cubo do voxel. Ou seja, o que liga dois vértices. Problemas e alternativas. São registradas basicamente até 4 faces para cada voxel. O que significa que vai ter um grande consumo de memória para armazenar o volume resultante, como cada célula, cada voxel pode gerar até 4 faces. Uma vantagem é que hoje em dia a gente tem cada vez mais memória disponível nos nossos sistemas computacionais, mas ainda assim é interessante você definir uma estrutura de dados eficiente, ou seja, mais avançada, para o armazenamento, para fazer uma indexação melhor dessas faces. Aqui a gente tem um exemplo muito legal que mostra que cada isoface, isovalor, pode gerar mais de uma isosuperfície. E você pode ter mais de um isovalor. Então aqui, por exemplo, a gente rodou um isovalor de 65, que vai assumir a cor, esse cinza claro aqui, ainda vai estar meio transparente. O valor 65 aqui está associado um pouco com a pele, veja que ele delimita muito bem, por exemplo, o nariz. E a gente usou um outro isovalor, que é o 127, que está associado mais ou menos aos ossos aqui. E aí gerou essa isosuperfície aqui do crânio. Se fosse uma versão interativa também, pense que vocês poderiam mexer isso aqui com o mouse e mudar a direção de visão. É um pouco mais caro computacionalmente que o fatiamento, mas costuma dar um resultado mais fácil de você perceber os detalhes, por exemplo, das superfícies. A vantagem é que você pode ter mais de uma superfície, mas também tem uma limitação de quantas superfícies. Aqui eu tinha duas principais, por assim dizer. Então eu usei uma que era mais transparente, mais clara, e outra que era mais opaca. Se eu tivesse 3 ou 4 aqui, ficaria mais difícil. Por último, a gente tem o que a gente chama de rendering volumétrico direto. Nelas não são criados polígonos tridimensionais, nessa última categoria aqui, mas os pixels da imagem resultante são computados individualmente por uma espécie de acumulamento, um lançamento de raios. Para esse cálculo, pode ser usado um mapeamento inverso nesse processo, também chamado de raycasting. Lembra a técnica de ray tracing, que vai lançar um raio para cada pixel no plano de projeção através do volume, amostrando os valores ao longo desse e determinando o valor de cada pixel. Aqui a gente tem um exemplo mais visual. Então imagina que está o meu volume de dados.
Imagina que meu volume de dados é uma estrutura aqui de um dente. Eu poderia ter usado a técnica de fatiamento, eu poderia ter usado a técnica de superfície, mas eu quero usar a técnica de render volumétrico direto. Você vai definir um plano de projeção, um plano de visão, muito parecido com aquele plano de visão lá que a gente tinha em computação gráfica. Você vai lançar raios que vão passar pelo volume e vão acertar um certo pixel no plano de projeção. E aí você vai tomar amostras ao longo desse raio do conjunto de dados. Nesse caso aqui só tem 2 amostras. Mas, na prática, você vai ter várias amostras que, de preferência, o intervalo entre as amostras tem que ser menor que o tamanho da lateral ali do voxel, para você ter um grande número de amostras suficiente, bom. E aí você vai ter que combinar essas diferentes amostras para coincidir com uma cor e uma cor que vai ser atribuído a esse pixel. Isso é feito para todos os pixels no plano de visão ali. Questões com esse mapeamento inverso. Como definir o número de pontos amostrados ao longo do raio? No exemplo anterior visual ali eu mostrei 2 amostras só, mas na prática são bem mais. Quantas mais? Então, geralmente a gente quer que a taxa de amostragem no raio seja definida para ser menor que o espaçamento entre os voxels, ou seja, menor que o lado do voxel. E que as amostras sejam regularmente intervaladas. E como combinar os valores encontrados ao longo de cada raio? Agora e nos próximos slides eu vou falar disso. Pode ser para uma espécie de composição, que acho que a gente vai aprender aqui, que é a forma mais simples, que vai pegar... Isso aqui, a composição, na verdade, não é exatamente o que a gente vai aprender daqui a pouco. Ela é a forma mais simples, que vai pegar o maior ou a média dos valores associados com o raio dos pixels. Mas não obtém os bons resultados. Então, você poderia fazer, por exemplo, pegar só o maior valor de amostra, só o menor, ou a média. No geral, o processo de composição aqui, ele é melhor. Então, nesse processo, quando vários valores são encontrados ao longo de cada raio, a composição pode ser usada. A forma mais comum de composição é assumir que cada voxel tem uma opacidade e essas são combinadas para determinar a cor do pixel associado. Então, você vai ter uma transparência acumulada. Lembrando que você vai definir uma opacidade para cada voxel. Então, você vai determinar a transparência acumulada entre o plano de projeção e o voxel. Isso aqui é o símbolo do multiplicatório, de J indo de 0 até I-1, onde J ali, imagina que você está lidando com um raio só de uma vez, onde o J ali está indexando as amostras ao longo do raio. E aí você tem de 1 menos OJ aqui. OJ de 0 até I-1, imagina que são todas as amostras que vieram antes de você. Elas vão acumular, então, vai dar um efeito de transparência acumulada. Vou usar essa fórmula aqui. E usar essa informação para ajustar a intensidade do voxel, que é o multiplicatório da cor daquele voxel, de índice I, versus a opacidade daquele voxel que você está processando no momento, ou seja, aquela amostra. E depois você ainda vai multiplicar isso para aquele multiplicatório da transparência acumulada. Então, ao final de um pixel será, para um dado pixel, imagina que você pegou quantas amostras? N. Você vai fazer um somatório, e aí dentro do somatório você tem que, o índice aqui é o índice da amostra, então a cor da amostra, que seria no caso, se você botar um tamanho menor que o voxel, vai ser do voxel, versus, multiplicado pela opacidade do voxel com o índice I, multiplicado pelo somatório de J igual a 0 até I-1, somatório não, multiplicatório, esse aqui é o somatório, esse aqui é o multiplicatório, multiplicatório de 1 menos o J. O J aqui está representando o quê? Todas as amostras que vieram antes de mim no raio. Outro problema é definir como um valor associado ao voxel, porque eles não estão no esquema RGB, geralmente é um valor associado a cada vértice do voxel, vai ser mapeado para os canais de opacidade e cor RGB, para o modelo de cor RGB. Esse aí já é o problema de classificação e para isso a gente usa as funções de classificação, também chamadas de função de transferência. Então, funções que definem esse mapeamento são conhecidas como funções de transferência. Por exemplo, a gente pode analisar os voxels onde significantes transições acontecem, onde, portanto, deve existir mudança de cor e opacidade. E essas funções podem ser modificadas interativamente pelo usuário, que nem nesse exemplo aqui.
Então aqui, observemos que a gente aqui já tem a imagem do rendering volumétrico direto, mas como que isso foi obtido? Imagina que os valores estão, por exemplo, de 0 até 255. Ok. E aí a gente sabe que nesses intervalos aqui, por exemplo, imagina que 0 a 20 eu sei que é o fundo. De 20 a 30, imagina que é o skin. Então, cada um desses intervalos aqui, se tem um conhecimento a priori que fala de que de dado valor até dado valor é uma determinada estrutura desse conjunto de dados. Então, a gente tem o fundo, a pele, depois esse intervalo do soft tissue, que seria tecido mole, depois o soft bone, que seria osso mole, hard tissue, que seria tecido mais duro aqui, e por fim o hard bone, que seria o osso mais duro aqui. E aí a gente tem as funções de transferência. A gente vai ter a função de transferência para opacidade, que aqui está f de a de alfa. Então, alfa aí é o inverso de opacidade aqui. Então, quanto maior o valor de alfa, que é essa função em preto, maior opacidade. Tá. Perceba que essa função ela é baixa, com exceção de alguns lugares. Tem um pico aqui, que é a área do quê? Da pele. Então, se eu boto a função de opacidade aqui mais alta nesse intervalo que eu sei que é a pele, significa que aqui na visualização a pele vai ser mostrada. Depois a gente tem um pico aqui diria que tá num intervalo pegando um pouquinho de soft tissue e mais de soft bone. Então aqui é principalmente soft tissue, soft bone. E a opacidade está muito alta também para o hard bone aqui, que seria o osso mais duro. E o que? O meu, que seria mais aqui, skin, tá com lembrando que a gente vai ter 3 funções, uma para cada cor primária no modelo de cor RGB. Obviamente a função vermelha representando a função para vermelho, verde para verde e azul para azul. Observe que para o intervalo que é do skin, o vermelho e azul estão baixos, só o vermelho está alto. Significa o quê? Estão vendo que a pele é mostrada aqui com um tom meio avermelhado? Tem uma transparência menor que o meu soft tissue, soft bone, mas ainda é possível de ver aqui. Depois eu tenho aqui outra coisa que está muito opaca, mais opaca, que é o intervalo entre soft tissue e soft bone, que está fazendo uma mistura de principalmente vermelho e verde na mesma intensidade, quase não usando azul. Isso vai dar o quê? Esse tom de amarelo que a gente está vendo aqui, justamente na parte do osso mais mole. O que é osso mais duro aqui? Seriam os dentes, por exemplo. E aqui na parte do que está mais opaca, que é dos dentes, hard bone aqui, os 3 cores primárias estão altas. Então aqui o osso mais duro aqui, que seriam os dentes, ficam mais em branco. Qual que é o problema do rendering volumétrico direto? Ele é menos interativo no sentido que, se eu quisesse, imagino que se fosse interativo, mudar a direção de visão com o mouse, isso ia demorar um pouco para processar. Por quê? Porque você fazer aquela intersecção das amostras, fazer aquele tracing, fazer essas funções de transferência que é demorado computacionalmente. Então, por exemplo, se eu quisesse mudar a direção de visão, mudar a posição da câmera, a direção de visão ou orientação da câmera, teria que fazer um cálculo todo de novo, dependendo do seu computador, isso não seria tão imediato. Então, essa aqui é das mais caras computacionalmente. Mas ela dá um resultado até melhor nessa superfície, por quê? Percebam que aqui eu consegui ver basicamente 3, como se fossem 3, não são isosuperfícies, mas como se fossem 3 isosuperfícies. Sendo que lá na isosuperfície eu não conseguiria muito bem fazer isso. Então a gente consegue combinar essas visões ali dos diferentes intervalos dos meus valores de dados. Você também pode combinar essas técnicas que a gente aprendeu. Então, desde que a oclusão visual possa ser evitada, combinar as técnicas pode ser uma boa estratégia para uma visualização mais efetiva. Na verdade, isso é necessário em certas aplicações, como previsão do tempo, por exemplo, que envolve temperatura de superfície, velocidade do tempo, do vento, umidade relativa e outras coisas. Por exemplo, aqui a gente tem uma junção de isosuperfície e fatia ao mesmo tempo.
Então aqui a gente é possível unir isosuperfície e fatia de um conjunto de dados, empregando cores diferentes para cada uma das visualizações. E o mapeamento das cores aí é um ponto crucial dessa junção. Então observem que eu tenho uma isosuperfície em vermelho aqui e uma fatia de dados que está mais em tom de azul. Aqui é um conjunto de dados volumétrico de uma área médica. Aqui parece mais uma seção de um crânio. Então, uma superfície e uma fatia 2D são usadas simultaneamente. Mapear dados de forma redundante para diferentes atributos da visualização também pode melhorar a percepção do usuário, não só em visualização de dados espaciais, mas em qualquer tipo de visualização. Redundância às vezes ajuda mais fácil perceber algumas coisas. Aqui a gente tem uma visualização de rubber sheet, que seria de altura, acima e abaixo do nível do oceano. E a gente tem uma folha maleável, ali, um plano maleável, que a altura dele está relacionada à altura ali em relação ao nível do oceano. Aqui eu fiz o quê? Nessa rubber sheet está sendo mapeada a altura dela para se a altura está abaixo ou acima do nível oceano. Mas usei o cor para denotar a mesma informação. Então, mapear dados de forma redundante para diferentes atributos da visualização pode melhorar a percepção do usuário. Então, cor também foi usada para mapear redundantemente a altura. Então, azul aqui, quanto mais azul escuro, mais baixo, e quanto mais amarelo claro, mais alto. E aqui é mais uma redundância, a altura do rubber sheet, a cor e o que? As isolinhas. Então, mapear dados, de novo, de forma redundante para diferentes atributos de visualização pode melhorar a percepção do usuário. Aqui a gente tem um zoom da figura anterior com isolinhas de contorno adicionais. Então, 3 elementos visuais que estão mostrando o mesmo atributo. Links interessantes e referências para fazer visualizações de dados espaciais. Então, pode ser que o conjunto de dados que vocês selecionaram para o seu projeto prático tenha algum dos atributos que tenham um caráter espacial, por exemplo, latitude e longitude, ou então é um município dentro do Brasil, ou um país. E aí eu tenho links aqui, diversos sites e também para programação, seja usando R ou Python, para fazer as diferentes técnicas que eu falei aqui. Então, por exemplo, em R é possível fazer, nesse site aqui, ensina a fazer um mapa de bolhas, um cartograma, um mapa coroplético, um mapa de conexão. Esse aqui é um X-Beam Map. Ele lembra o cartograma, só que usando exogramas. Também tem um site muito legal que é da Data Visualization Catalog, que aí mostra também Bubble Map, Colorimetric Map, Connection Map. Esse site aqui, na verdade, ele vai definir o que é cada uma dessas visualizações, mostrar um exemplo visual e dar links para outros sites que fazem esse tipo de visualização. Esse site aqui também, Data Wrapper Maps, é muito legal, porque ele não envolve programação. Ele é um site aí que ele tem vários mapas a nível mundial, mapa do Brasil em relação a estados e até dos municípios do Brasil ou municípios de outros lugares do mundo. E aí é uma forma que se preenche a tabela de dados no próprio site, é uma coisa um pouco mais fácil de trabalhar do que se vocês têm dificuldade um pouco com código, com R ou Python. Tem como fazer esses mapas também no The Python Graph Gallery, que é um site que mostra como fazer esses mapas usando Python. Tem um mapa de conexão aqui, que é o Flow Map Blue, que é um site que é muito legal. Se eu não me engano, também é mais no site, não tem tanta programação. Tem o Patch Charts, que também é muito legal, ele tem vários diversos tipos de visualização, inclusive de mapas. Ele aí, se eu não me engano, ele já está mais relacionado à programação em JavaScript. Tem a ferramenta Site2, se algum de vocês forem trabalhar com artigos científicos, ela também faz análise geoespacial. E tem o Gapminder Map. Na próxima atividade síncrona, eu acho que eu vou falar mais dele e também de alguns sites que eu falei aqui. Também dá para mostrar seus dados no Gapminder. Ele faz tanto scatterplots dinâmicos, temporais, como também faz mapas de bolhas, por exemplo, temporais. E por essa videoaula é só, pessoal. Tchau!